Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Você é que decide. Meu nome é Jorge Tadeu, sou líder e fundador da Igreja Maná, mas também sou engenheiro civil especializado em pontes e estruturas especiais, e o objetivo deste programa é ajudar você, que é português, a conhecer os direitos que tem para poder vencer no estado atual em que Portugal está. Eu quero começar por dizer que muita gente escreve e pergunta, então, mas agora o senhor que diz que é pregador está aí armado em comentador político? Não, eu não estou como comentador político, eu apenas falo aos políticos como um representante de Deus, como também falo a todas as outras pessoas. E já que estamos a falar disso, deixe-me explicar-lhe que a Bíblia diz o seguinte: conjuro-te diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas e exortes com toda a longanimidade, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. É disso que se fala, é disso que trata este programa. Nós, ao dia 2 que eu estou a gravar, já temos um novo governo, uma nova legislatura, um parlamento com deputados novos, presidente novo, os ministros indicados pelo o governo do PSD, do AD, né? Também já foram indigitados. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu espero que nesta nova onda que está a acontecer em Portugal, que os deputados saibam ser deputados, porque a Constituição diz que os donos do país somos nós, os portugueses, os cidadãos, e que eles são os nossos representantes. Daí até que se fala que aquela casa é a casa do povo. Mas não é isso que temos visto ao longo dos 20, vai fazer 50 anos. É que quem está como deputado no Parlamento, o Parlamento é a casa do povo, com pessoas, os parlamentares que devem representar, por exemplo, a cidade de Viseu, o distrito de Aveiro, eles não representam coisa nenhuma. Muitos deles nem conhecem as pessoas desse lugar onde eles representam. Eles estão lá para representar os interesses dos partidos onde eles estão inseridos. E, portanto, daí que a gente tem visto uma série de situações calamitosas e chegámos a uma situação insuportável, porque o povo cada vez está mais pobre, passa literalmente fome, há associações que ajudam as mulheres que têm que se prostituir para ganhar dinheiro para dar de comer aos filhos, e ninguém liga nenhuma a isso, nem falam disso, nem falam de nada que tenha a ver com o povo. Portanto, eu espero que haja uma mudança, né? E estou-me a lembrar de um livro que é do Dr. Paulo de Moraes, até me atrevo a mostrar, um livro que eu acho excelente, e vou pedir aqui, ao meu lado tenho o Bispo Pedro, que vai ler, por favor, a introdução, porque a introdução tem tudo a ver com aquilo que se está a passar hoje, embora o livro tenha sido escrito já há 4 anos. Então, na introdução, aproveito para cumprimentar todos os telespectadores. A corrupção mata a esperança no futuro de Portugal. O fenómeno domina de forma inequívoca a vida política nacional, ganhou raiz e é, infelizmente, uma das marcas distintivas do já não tão jovem regime democrático português. Se não houver uma mudança profunda na política em Portugal, as consequências perniciosas da corrupção irão sentir-se dolorosamente ao longo de gerações dos nossos filhos e netos. Os casos de corrupção são reiterados e, infelizmente, banalizaram-se. Não faltam exemplos de que todos se podem recordar: corrupção na Expo 98, no Euro 2004, na compra de submarinos alemães, no Banco Português de Negócios, no Banco Privado Português, nas parcerias público-privadas, no Banco Espírito Santo e no Banif, nas máfias do sangue e nos empréstimos que a Caixa Geral de Depósitos concedeu sem as correspondentes garantias.
Ademais, tudo é feito às claras e a corrupção é obscenamente cara. Só o escândalo do BPN terá devastado os cofres públicos em 7 mil milhões de euros. Deixa eu interromper aqui, veja, veja o seguinte, 7 mil milhões chamam 7 bilhões. Só um desses. Portanto, se formos a somar todos estes desvios do dinheiro, que não se revertem, nem não se revertiram a favor dos direitos fundamentais dos cidadãos, que é a habitação, saúde, justiça, que mais? Educação. Educação. Esses dinheiros têm ido para onde? Para aqui. Nem sequer ele falou da TAP aqui. A ver? Portanto, o que eu espero, é por isso que eu quero alertar o povo para saber as verdades e dar uma palavra de Deus para os novos políticos deputados. Eu espero que vocês façam o trabalho de acordo com a lei de Deus e com honestidade de serem representantes do povo onde vocês foram escolhidos. Continuemos. No seu conjunto, os custos acumulados de todos estes casos representarão mais de 30% da nossa insuportável dívida pública. Mas a pior das características da corrupção nacional é que ela é sistémica, desenvolve-se no seio da política. Os atores confundem-se. No caso das parcerias público-privadas rodoviárias, como noutros, os políticos que em sucessivos governos lançaram os projetos foram mais tarde colaborar com as empresas que deles haviam beneficiado. Ou seja, veja bem, aqui está a dizer que há um sistema de corrupção. E, portanto, quando estas pessoas do PS e do PSD falam contra o Chega, eu não sou do Chega, não sou de ninguém, sou de Deus. Eles estão preocupados, né, em defender o sistema. Qual sistema? Este, que é de usar os dinheiros públicos para fins que não é para o povo, é para os negócios deles. E é por isso que diz que é escandaloso como é que o indivíduo está a fazer um projeto, por exemplo, para a rodovia, e depois vai gerir esse próprio negócio ou no governo ou numa empresa. Quer dizer, continuemos. Vários ex-ministros das obras públicas foram trabalhar nas concessionárias privadas. Ferreira do Amaral, presidente da Lusoponte, Jorge Coelho administra a Motengil, por onde foi também Valente Oliveira. São inúmeros os exemplos deste sistema de portas giratórias que direcionam os titulares dos cargos de representação pública para os conselhos de administração dos maiores grupos económicos. Por fim, nos últimos anos, a corrupção portuguesa internacionalizou-se, estendendo os seus tentáculos a diversos continentes. Já chega, não é? Já dá. Este livro, não é o livro este livro é espetacular. Ele fala, por exemplo, aqui do juiz, que ele comenda, que é aquele que tratou do assunto de Sócrates, Carlos Alexandre. Carlos Alexandre, diz que esse sim, esse foi imparcial, mas temos visto a imparcialidade dos outros. Eu quero aproveitar para explicar mais uma vez a você que está em direto connosco que a Constituição é um livro fantástico que vem depois do 25 de Abril, cujo objetivo é tirar o regime fascista, derrubar tudo isso, a ditadura, a opressão, o colonialismo e restituir aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. Ora, é exatamente disso que nós temos sido roubados, os direitos e liberdades fundamentais. É isso que a gente vê todos os dias, cada vez há menos dinheiro para comprar coisas, as lojas estão a fechar-se porque não têm clientes. Como é que tem clientes se a pessoa não tem dinheiro? Passam fome e tudo o resto que todo o povo português sabe, de cor e salteado, infelizmente. Mas diz aqui que o artigo 2 da Constituição, a República Portuguesa é um Estado de Direito democrático. Portanto, nós somos uma democracia. Mas é baseado na soberania do povo, porque o artigo 3 diz que os donos são o povo. E o Parlamento, porque hoje estou mais focado em pensar no povo, no Parlamento, porque os deputados são supostos de defender os direitos do povo e de proibir, seja quem for, de fazer leis ou atos do governo que sejam contrários à Constituição.
a ver se a gente consegue isso, porque, ao contrário do que tem-se passado até agora, é um descalabro. Eles fazem o que querem sem considerar nada que está aqui escrito. Portanto, passando leis criminosas e ilegais. Mas estava eu a dizer que o Estado de Direito democrático baseia-se nisto. E, portanto, quando eu ouço pessoas do PS ou do PSD ou até da esquerda falar que o Chega e não sei quem mais, que não é democrático porque não fala o que ele quer, não é democrático porque não lhe dá dinheiro, não é democrático porque não é da cor dele. Não, democracia não tem nada a ver com o que andam para aí a falar. Democracia é o que está aqui. É um Estado de Direito, quer dizer que é por leis, é baseado na Constituição, que tem que ser obedecida, e no pluralismo democrático. Quer dizer, se uma pessoa pensa na política desta forma, de outra forma, temos que aceitar isso. E não é como a gente tem visto. E repare que eu não falo das políticas, eu falo da Constituição e dos direitos do povo. E diz que o Estado é um Estado de Direito democrático baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão. Ou seja, quem é o Jaqueu Manel, dos dois, ou o partido for, fala mal do outro que nem pode estar no governo, não pode estar aqui, não pode estar lá. Não, isto não é democracia. Democracia é sermos pluralistas. E a soberania pertence ao povo e diz que o Estado tem que se subordinar, obedecer à Constituição. E funda-se na legalidade democrática, que é isto que eu estou aqui a dizer. A validade das leis e atos demais do Estado, portanto, as leis e os atos do Estado e das regiões autónomas, do poder local, qualquer entidade pública, depende se está de acordo com essas leis. E a grande maioria das leis dos últimos anos não obedece a nada disto. E os próprios juízes, do topo inclusive, não obedecem nem fazem isto valer. Por isso eu quero dar uma palavra a todos os deputados para dizer o seguinte: você devia estar aí para defender o povo da região que você representa, não é defender o partido. A ver? E, portanto, quando eu ouço falar do, como é que chamam aquilo, do o regime de que os deputados de um partido têm que obedecer. Disciplina de voto. Disciplina de voto. Que democracia é essa? Para que é que eu preciso dos deputados se todos vão votar na mesma? Não, isto é uma prostituição. Portanto, o senhor deputado deve meter mão na consciência e dizer: eu vou ser diferente. Eu vou representar o meu povo, até vou lá para conhecê-los. Se calhar você nem os conhece. Vou ver quais são as necessidades deles e vou, dentro da legalidade democrática, é verdade, ver como é que eu posso ajudar aquele meu povo. E no somatório de todas as ajudas, todos nós vamos beneficiar. Claro que há prioridades, se calhar ali ainda não posso gastar dinheiro numa escola melhor ou assim, mas pelo menos represento aquelas pessoas. É disso que se trata. Uhum. O que é que você tem a dizer? Olha, antes de mais, de facto, mencionar que o professor Paulo de Moraes é um dos convidados regulares do programa do Isto é o Povo a Falar e de facto tem sido sempre a tónica dele, não só no programa, mas de facto na execução da vida diária dele. E uma vez que estamos a falar destes ciclos e que Paulo de Moraes menciona que a corrupção é algo que é sistémico, ou seja, que é um sistema que está instalado e utiliza a política como tal, eu acho extremamente curioso que ele mencione o caso dos submarinos alemães. Na época, Paulo Portas era o Ministro da Defesa, representando o CDS, e atualmente é Nuno Melo, do CDS, indigitado como Ministro da Defesa do atual governo. Lá está, curiosidades, não é? E uma das coisas que o professor Paulo de Moraes fala é precisamente na forma como as leis são feitas. Ele fala que as leis são feitas normalmente em gabinetes de advogados, mas que são criadas com alçapões para que depois os próprios clientes dessas sociedades de advogados
possam ter forma de contornar a lei. E algo que ele menciona, que também diz que é extremamente penoso na nossa democracia, é que esses mesmos advogados depois são comentadores políticos, sem eles próprios fazerem uma declaração de interesses e sem as pessoas saberem o que é que esses advogados ou comentadores políticos representam. Vou dar aqui alguns exemplos. Isto é um artigo do professor Paulo de Moraes de agosto de 2015. Ele fala, por exemplo, em Paulo Rangel, ministro do atual governo, que representava, que era um dos sócios da firma Quatro Casas, mas que comentava a privatização da TAP sem dizer que a firma onde ele trabalhava era uma das que fazia parte do processo de privatização da TAP. Um outro muito conhecido, Marques Mendes, que também participou através de uma outra sociedade, que é a Abreu, na época. Depois, todas as parcerias público-privadas foram precisamente desenhadas nestes gabinetes de advogados e que depois, entre eles, nas rádios e nas televisões, debatiam as coisas como se um defendesse um lado e outro defendesse o lado contrário. Um dos gabinetes que sempre estava presente era a PLMJ de José Miguel Judice, que é o pai da atual Ministra da Justiça, por exemplo, que faz parte agora deste governo. Ou seja, todo este sistema é um sistema que de facto está corrupto, é um sistema que as declarações de interesses não são apresentadas, as pessoas falam como se fossem os paladinos de uma determinada ideia, mas não dizem que nos bastidores estão a trabalhar em favor de alguém. Por exemplo, o controle da comunicação social. Há um advogado também muito conhecido, que é o Proença de Carvalho, que representava José Eduardo Santos, representava o Ricardo Salgado e o Sócrates, e era presidente do Conselho de Administração do Jornal de Notícias. Quem é que no Jornal de Notícias podia falar mal destas figuras? Ou seja, é todo um sistema que controla as leis, quem beneficia das leis e depois quem é que pode ou não dar notícia sobre essas leis. E quando nós pensamos que estamos a começar algo novo, que eventualmente poderia ser ou pode ser esta fase, basta olhar, por exemplo, para o atual Presidente da Assembleia da República. Nós, de facto, o povo decidiu substituir Augusto Santos Silva, não é? E foi substituído por José Pedro Aguiar Branco, que é o atual Presidente da Assembleia da República. Ele deve saber gerir as coisas. E estou a usar alguma ironia, porque ele era representante de uma sociedade de advogados, ele tem uma sociedade de advogados, que trabalhava com a Câmara do Porto e com o Metro do Porto, sendo que ao mesmo tempo ele era deputado ou ministro do governo, como foi de Santana Lopes e de Pedro Passos Coelho, deputado e ministro, e era presidente da Assembleia Municipal. Ou seja, ele estava presente nas duas entidades que mandavam no Metro do Porto, que compravam os serviços à sociedade de advogado deles. Eu não estou a dizer que se fez alguma coisa. Agora, que de facto que é um mapa, pelo menos nebuloso, em que a falta de transparência ou a necessidade de uma grande transparência na ação tinha que estar, e não é o que nós vemos. E isto não é de agora. Mais uma vez eu recordo, este artigo que eu menciono do professor Paulo de Moraes é de agosto de 2015. Sim. Veja bem, porque eu quero focarmos-nos na essência deste programa. Aqui o João falou dessas pessoas, dessas triqui-triquis todas, que certamente há quem saiba disto tudo melhor que eu, mas pelos frutos a que a gente vê se uma árvore é boa ou é má. E há muita gente que me detesta, até me perseguiram por ter ensinado esta verdade. Os frutos são do pior que existe. Nós estamos, ao fim de 50 anos, numa catástrofe social sem precedentes. Há cada vez mais pessoas a passarem fome. Cada vez mais pessoas a morar na rua. Hã?
As pessoas que moram na rua até dizem que já é um privilégio ter uma tenda e uns blocos de madeira para não apanhar com a chuva. Cada vez há mais mulheres a ter que se prostituir. Cada vez há menos hospitais. Cada vez há menos de tudo que são os direitos fundamentais do povo. E, portanto, é um atropelo brutal, satânico à Constituição. E, portanto, perante este novo governo ou início legislativo, o que eu espero é que haja uma mudança cada vez maior. Porque aqui o Paulo de Moraes e muita gente na televisão fala que é o sistema, que o Chega é contra o sistema, o outro é contra o sistema. Bem, então junto mais um, que eu também sou contra o sistema, e junto 1 milhão e não sei quantos mil que também são contra o sistema. Eu chamava-lhe o regime, porque sou do tempo de Salazar, havia aquele regime. Mas é a mesma coisa. Qual é o sistema ou o regime? É de podridão, é de quem está no governo ou vai para o Parlamento, é para defender os interesses deles. A prova está no dia-a-dia, a prova está no preço de tudo. A prova está na falta de tudo, que são bens essenciais e que são garantia da Constituição que ninguém garante. Está a ver? E quando nós temos os juízes do Supremo Tribunal, como o caso aqui que veio no jornal O Sol, em que o juiz Henrique de Araújo, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, diz que a corrupção está instalada em Portugal. Ele é que disse isso e é verdade. Só alguém cego é que não ia dizer isso. Mas ele diz mais, que o governo se recusa a dar independência a ele. Ora, isso é o crime de traição. Isso é o oposto de Estado de Direito. É o Estado de ditadura. O governo controlar a justiça. Não há divisão de direitos de propósito. Está a ver? Agora, porquê que eu estou a dizer este lado negativo? Estamos aqui, parece que, só a lidar com o lado negro da questão. É porque, e eu agora vou falar com a mão de Deus, depois das eleições de 10 de março, mudou tudo. E claro, quem está no antigamente ficou chocado, ficou totalmente aborrecido com a enormidade de votos que foram para o Chega e com a enormidade de deputados com os quais o Chega tem, acho que são 50. E eu quero explicar uma coisa. Ao contrário do que de comentadores que já vimos que têm interesses neste estado caótico, o povo, os novos jovens, já não quer saber da velhada para nada. A ver? E quando a gente ouve os comentários dessas pessoas que dizem, por exemplo, que como é que é possível o povo não vê as nossas notícias, os nossos alarmes, cuidado com isto, com aquilo, com aquilo outro, que o Chega vai de atacar o Chega, por que será? Porque se calhar é dos poucos, eu não estou a falar, se calhar os outros também, que dá a voz agressiva contra o sistema. E eles falam abertamente, não, o André Ventura é contra o sistema, junto mais um, e mais 1 milhão e tal, somos contra isto, porque estamos todos cansados disto. E sabe o que eu quero dizer a você? É que esta mudança não vai voltar atrás. Porque quem está por trás disso, sabe o que é? Não é o Chega, é Deus. Eu sou homem de Deus, conheço um bocadinho da Bíblia e vejo que o que está a passar é Deus responder à oração de muita gente, que é o clamor, quando a pessoa está na miséria, na desgraça, está como nos tempos do Egito. Deus ouve e começa a mudar as coisas e começa a dar indícios aos faraós. O Moisés foi chamado para fazer frente ao faraó e dizer, pá, para com essas injustiças, para com... Mas o faraó, como os faraós dois, não querem ouvir. Está a ver? São pessoas que não são geridas pelo interesse do povo, mas pelos seus próprios interesses. É o que eu li há bocadinho. São pessoas que são surdas, não têm mais sensibilidade humana para a desgraça que está a passar. E Deus está a ouvir e está a remover
essas pessoas. E vou-lhe dizer como homem de Deus que eu duvido que algum dia isto vá mudar para o tempo antigo. E quero falar aos mais velhos o seguinte, eu também sou mais velho. Há o ser mais velho na idade e o ser mais velho na cabeça. E eu digo o que é que eu penso dos mais velhos que vejo aí como comentadores. São velhos na cabeça. Não estão atualizados com a realidade. Estou a falar que nós não temos nada aqui para as redes sociais, mas nós estamos cansados de ouvir a propaganda política. Vamos, sim senhora, cada vez mais para as redes sociais. Nós temos que nos atualizar, os mais velhos, com a realidade do povo, com os jovens, que eles não querem saber dos jovens. Portanto, vocês que são velhos no corpo e velhos na mente, vocês vão ser ultrapassados. E se esses dois partidos não mudarem, que eu duvido que duvido, é uma questão de tempo. É como nos dias de Faraó, vocês vão ser relegados para a inutilidade, porque as pessoas estão cansadas disto e estão a sofrer. E Deus é que está a fazer este mover de Deus. Não acredito em Deus, não tem mal nenhum, porque Ele existe, qualquer que seja a sua opinião. Agora, eu exorto estes novos parlamentares a serem aquilo que eles são supostos ser, representantes do povo. Se você é um deputado que representa a autarquia ou não sei bem essas coisas, ou o distrito, não sei de quê, que represente, que vá lá ver, vá ouvir as pessoas, vá ver o que é preciso e depois vai para o Parlamento discutir como é que podemos resolver os problemas das pessoas. Porque aqui é que está o âmago, é as pessoas. Você, deputado, é para defender as pessoas, não é para defender o regime, o sistema, os negócios, como aqui o Paulo de Moraes diz, e muito bem, é um rodopio de vai para aqui, vai para lá, para os negócios dos amigalhaços. E isso, digo-lhe que é um desastre. Foi um desastre para Portugal e agora começa um novo regime. E isso também me explica porque é que muita gente fala mal do Chega. Eu quero tornar a dizer, eu não sou de partido nenhum e nem estou a falar de política. Eu estou a falar da Constituição e da Bíblia. Estou a falar para os portugueses para que a gente possa progredir. Nem estou a falar da religião. Veja lá que eu não estou a falar da religião. Eu, quando menciono coisas da Bíblia, são factos. Factos mesmo que aconteceram 1, 2, 3 montes de vezes. É assim que Deus age. E, portanto, a minha exortação é que as pessoas que estiverem no Parlamento sejam, de facto, voltadas para o bem das pessoas e não para as negociatas que são feitas à descarada, à frente de toda a gente. E agora vamos aqui ver o que é que aqui o Pedro tem a dizer sobre isto. Eu achei muito interessante aquilo que o João trouxe à mesa, porque reforça muito aquilo que o apóstolo falava há uns tempos atrás, ainda no período pré-eleitoral, não é? Que de facto não vale a pena votar nos mesmos se queremos resultados diferentes, porque pelo que vimos, as políticas vão ser as mesmas, não vai haver mudanças estruturais absolutamente nenhumas, e os atores políticos são os mesmos. Portanto, os frutos e os resultados vão ser os mesmos desta governação. Não tem a ver com uma inclinação política, seja para que partido for, tem a ver com uma constatação lógica de resultados. Se os atores políticos são os mesmos, já vimos que vamos ter os mesmos resultados, não vai haver mudanças estruturais na política, não vai haver outros frutos. E isso é importante dizer, porque às vezes as pessoas pensam, estamos aqui a falar de política e nós estamos a falar de resultados, estamos a falar de benefícios para o povo, estamos a falar de mudanças que têm de acontecer, e isso prova, o que tu acabaste de dizer, prova que vamos ter mais do mesmo nos próximos tempos, sejam eles o tempo que for, não é? Que este governo se aguentar, vamos ter a mesma coisa, temos os mesmos atores e temos as mesmas políticas. Só aqui dizer uma coisa que tem a ver com o que estamos aqui a falar, que é o seguinte, eu continuo a ficar mais velho, mas tento me atualizar, e para mais estamos em 40 e tal países. Também tive esse problema com os primeiros bispos da nossa igreja que querem ficar acantonados naquelas ideias do passado, que funcionavam naquela altura, mas que a sociedade cresceu. Agora são os jovens que têm outras necessidades, outros ideais, veem notícias de outra forma, etc. E eu passo a vida a estudar e até sou membro de algumas sociedades de estudo ou universidades, e uma das coisas que se diz nos altos universidades de economia é o seguinte: se o empresário vai fazer mais do mesmo,
ele não vai mudar os resultados. Porque vai continuar a fazer o mesmo, esperando que os resultados sejam diferentes, e ele está a se enganar a si próprio. E é aqui exatamente o que o Pedro falou. Nós, portugueses, temos que entender que se os atores políticos, económicos, da justiça forem os mesmos, é impossível você esperar resultados melhores, porque eles não sabem ser outra coisa. Eles são assim. E vamos dizer que são todos assim? Não. Dentro do próprio partido PS, no outro dia eu vi um senhor, aquele que falámos há bocadinho, que estava numa conferência. O Sérgio Sousa Pinto. Sim, dizer assim, qualquer coisa assim. Vocês dizem que há Estado a mais, concordo. Que há corrupção, concordo. Ele concorda com tudo. Mas, se calhar é um dos poucos que dá essa crítica dentro de um partido. E, portanto, se você é do partido PS, o PSD, e para mais velho, pare de ser velho na cabeça. Pare de ser corrupto. Pare de ser partidário do partido. Você devia ser um partido que deve querer o bem do povo. E se eles, por mais que façam, não são partidário, sai daí e façam outra coisa qualquer. Porque o que está em jogo é a vida das pessoas. O político só pensa em tudo menos a pessoa, ele é um corrupto. Ele é um homem nojento, é um escroque. Está a ver? É disso que estamos todos fartos. Portanto, com esta nova era da conjuntura do Parlamento, eu penso que vai acontecer muitas rixas, porque o André Ventura cativou um conjunto de pessoas que vocês da ala da velhada chamam até de estúpidos. O Sousa Tavares, se não estou a erro, dizia assim: eu não sei como é que essas pessoas todas foram escolher falta de inteligência. Acho que foi ele que disse. Se não foi, peço perdão. Mas está a chamar estúpido às pessoas. Você só está a olhar-se ao espelho, não sei, então toda a gente é estúpida. Não, é que os velhos querem continuar a ser aquilo que eles são. É o mesmo problema que aconteceu nos dias do Faraó. O Faraó queria continuar aquele regime, que era de escravatura, e mais escravatura, e mais escravatura, mais impostos, mais trabalho, mas a favor de quem? De uma elite. Está a ver? De uma elite muito restrita. Aqueles que são do clube. E era uma elite política, religiosa e administrativa. Ele tinha literalmente a faca e o queijo na mão. Quando Moisés foi dar a palavra de Deus ao Faraó, ele diz: seu Palermo, quem é que tu pensas que és? É representante daqueles escravos. Essa gente não é nada. A ver? Os religiosos, os evangélicos, os manás. E agora estão ofendidos porque estão a perder poder. E eu estou a ser o seu melhor amigo. Estou-lhe a dizer que você é que tem que mudar, porque o povo não vai mudar. Ainda vão a tempo de mudar. Ainda vão a tempo. O Faraó perdeu tudo. E vocês, se não mudarem, pode ter certeza que o caminho é igualzinho. Vocês vão perder tudo, vão ficar nos Zé Ninguém, num bando de palermas, de pessoas maldosas, pessoas infames. Porque a nova juventude não está para aturar isto. Isto é o princípio de uma mudança. E, portanto, vocês já pensaram, veja, analisa o que sai da vossa boca. Vocês falam dos direitos do povo só quando convém. Vocês pensam nisso? Não. Vocês trabalham a favor de quem? Portanto, a minha recomendação é que vocês mudem. Porque Deus não vai mudar e eu acredito mesmo que Deus está a fazer esta coisa nova. Diga. Eu só queria acrescentar que acho muito interessante que o apóstolo esteja a falar para esta nova legislatura, também para os novos deputados que estão a chegar, mas quero só recordar também algo que o apóstolo menciona muitas vezes, que este tipo de estruturas têm escolas onde eles próprios lançam as novas vedetas da política, e quero só recordar mais uma vez, com a devida ressalva, a Sociedade de Advogados, a Moraes Leitão Galvão Teles, que é uma das mais poderosas, que lançou, entre outras, a Assunção Cristas e o Mesquita Nunes, que foram para o CDS bem jovens, e com isto eu quero mais uma vez, não quero estar a focar a parte negativa, mas quero de facto relembrar as pessoas
que essas estruturas são estruturas que já estão cristalizadas, se calhar quase desde o início desta democracia que faz agora 50 anos, não é? Democracia entre aspas, convém já dizer isto, mas este alerta que o apóstolo está a fazer para que de facto estes novos deputados comecem a olhar para os interesses do povo, eu acho que é essencial, porque senão é como o Pedro diz, vira ao disco e toca ao mesmo. Eu estou esperançado no futuro. Não sei se eu acredito que isto vai durar muito, este governo vai durar muito ou não, não sei, nem quero agora comentar, acho difícil mas estou esperançado no seguinte, numa mudança, porque aparece um ator do qual os mais velhos não gostam, por evidente, não gostam porque eles vão ser escrutinados. Já viu 50 deputados a ver os contratos ilícitos, as leis ilícitas, por fora, vai faltar dinheiro a alguns. Até já ouvi dizer que daquele 1.400.000 que sobra, afinal de contas, são só metade do dinheiro. Quer dizer, antes de o governo tomar posse, já o dinheiro desapareceu, porque aquele dinheiro nunca foi para beneficiar o povo. Aquilo estava guardado para as tais sociedades secretas e sei lá que mais, está a ver? E portanto, também acho muito escandaloso como é que o António Costa, em vez de se recatar depois que se demitiu, continua a falar como se fosse o rei da festa. E acaba dizendo, sabe o que é que ele disse ultimamente, né? Naquele discurso de 1 hora e tal? Sabe mais ou menos o que é que ele disse? Não acompanha bem. Que o país estava em condições, que tinha feito, tinha havido um crescimento económico, que tinha aumentado as respostas em várias áreas, ou seja, foi uma hora e tal, creio eu, de autoelogio. Glória a mim, em vez de glória a Deus, glória a mim, eu sou... Sim, acho isso muito feio. Pelo que eu recordo. Mas, mais uma vez, apóstolo, deixe-me só acrescentar uma coisa. Eu já ouvi, de facto, alguns jovens deputados a dizer que já começam a receber e-mails e mensagens de algumas sociedades e de alguns interesses instalados para tentar saber se esses jovens deputados estão disponíveis para pensar o país e não sei o que é que o apóstolo poderia... Há aqui uma coisa muito engraçada, que é alguns destes nomes que nós falamos hoje aqui são pessoas que nas suas carreiras são altamente competentes. São professores universitários com mérito, que são competentes. E, estranhamente, quando entra-se na política, ficam incompetentes. E, portanto, eu acho que quando falamos que certos partidos, não sejam os de quadrante forem, não têm as pessoas certas para assumir certos cargos, nós temos que pôr isso em dúvida, porque os que têm as pessoas certas, notoriamente, quando entram para lá, deixam de ser as pessoas certas. E, portanto, se calhar as pessoas que não são certas nesses cargos até podem dar certo. Aqueles que dizem que não... essas pessoas não têm qualificação para serem. Nós já vimos que aqueles que são qualificados, quando chegam lá, são incompetentes nas suas funções. Portanto, seria interessante ultrapassar isso. São incompetentes porque eles são obrigados à disciplina de voto. Ao tal sistema, não é? Ao tal sistema. São sistémicos. Em vez de ser antissistema, são sistémicos. Eles são do sistema, ou chamo do regime, sabe? Como nos diz Salazar, são do regime. Portanto, se ele não obedecer, ele perde o salário. E fica, até se calhar, põe alguns processos. A ver? Porque, e é aqui que eu quero dizer. E, portanto, eu, como homem de Deus, quero alertar para essas pessoas, para que elas, de facto, sejam honestas. Para que as pessoas olhem para o povo, para o sofrimento do povo e comecem a ajudar o povo de acordo com a Constituição. A Constituição é um livro fantástico que diz quais são os nossos direitos e quais são os cargos e funções de cada pessoa que está no governo. As funções estão descritas aqui. E se nós fizéssemos, nem me atrevo a dizer 50% disto aqui, Portugal crescia de repente para bem. Portanto, é isso que eu desejo. E quero terminar o meu programa dizendo que, como homem de Deus, tenho esperança, começo a ver o fim, a luz ao fim do túnel. Espero é que haja mudança no coração das pessoas e que eles pensem no sofrimento que está lá fora. E para vocês outros, que Deus os abençoe e daqui um grande abraço para todos.